Aquele rímel de ontem que, de alguma forma, ainda me fazia parecer arrumada, bonita, mas cansada. Aquele tipo de beleza que você conquista por manter o trem nos trilhos. É isso que eu sempre fui na minha família. A maquinista. Moramos em São Paulo, perto o suficiente para que planos familiares surjam numa terça-feira aleatória. E todos esperam que você reorganize sua vida inteira, como se não fosse nada. Minha mãe, Dona Helena, adora tudo que pareça sofisticado, não necessariamente caro, apenas curadoria, como ela diz. Ela quer que as fotos digam que estamos ótimos, que somos unidos, que somos aquele tipo de família que as pessoas invejam na fila do pão na padaria. Minha irmã, Camila, vive para isso. Ela não quer apenas os holofotes, ela quer controlar onde eles iluminam. Então, para o aniversário da mãe, Camila assumiu a parte divertida. Ela escolheu a decoração, o estilo do bolo, aqueles pequenos detalhes que fazem uma mesa parecer capa de revista. Ela também insistiu em ser o contato do evento, porque adora ter fornecedores mandando mensagem no WhatsApp, como se ela estivesse organizando um tapete vermelho. E então, havia o outro lado do plano, o lado que realmente faz as coisas acontecerem. Eu sou analista financeira. Números não me assustam. Prazos não me assustam. As responsabilidades silenciosas e invisíveis eu carrego até dormindo. Em algum momento, você consegue resolver? Tornou-se a pergunta padrão que as pessoas me faziam. E, claro, tornou-se a resposta que mantinha todo mundo confortável. Começou anos atrás com pequenas coisas. Uma conta de luz que a mãe esqueceu. O seguro do carro da Camila só por este mês. Uma assinatura de streaming que o pai queria porque era baratinho. E isso facilitava a vida. Sempre vinha com o mesmo tom, como se estivessem me pedindo para passar o sal na mesa. Depois prometiam que me pagariam na semana seguinte, no próximo pagamento, quando as coisas se acalmarem. As coisas nunca se acalmam quando é outra pessoa que está pagando. Quando chegou o aniversário da mãe, meu cartão de crédito estava vinculado às partes nas quais ninguém pensa até que elas desapareçam. Depósitos, pagamentos, boletos que mantêm a ilusão funcionando. Camila ficou com a fama de heroína por planejar tudo. Mãe se sentiu celebrada. Pai pôde falar sobre tradição familiar. E eu recebi uma mensagem me dizendo para não ir, como se minha presença fosse o problema, mas meus pagamentos ainda fossem esperados. Reli a mensagem da Camila como se ela pudesse mudar se eu olhasse com força suficiente. Não mudou. A parte que ficou presa no meu peito nem foi o não venha, foi o sua parte da família. Como se o Rafael e meus filhos fossem algum anexo bagunçado que eu deveria ter deixado em casa para que a mãe pudesse ter uma foto mais bonita. Então eu vi de novo. Meus pais deram um like na mensagem, sem perguntas, sem um "o que há de errado com você, Camila?" Sem um "não é assim que falamos de família." Apenas aquele pequeno selo de aprovação digital sob a pior frase que minha irmã já tinha escrito sobre mim. E aquilo me atingiu com uma certeza limpa e afiada. Eles não estavam confusos. Eles não foram pegos de surpresa. Eles concordavam. Rafael encerrou a ligação dele e entrou na sala, com o celular ainda na mão. Ele não perguntou se eu estava bem, do jeito que as pessoas perguntam quando já sabem que você não está. Ele apenas olhou para o meu rosto e disse: "Mari, o que aconteceu?" Estendi o celular e o maxilar dele trincou. "Eles disseram para você não ir", disse ele, "mas eles ainda esperam que a noite de hoje aconteça. Não esperam?" Ele não precisava dizer o resto. Nós dois sabíamos como essas coisas funcionavam. A festa não existia porque a Camila era organizada. Existia porque eu era quem fazia os pics acontecerem quando todos os outros brincavam de família feliz. Abri meu aplicativo do banco sem pensar. Não de um jeito dramático, mas de um jeito profissional, como se estivesse conferindo um relatório. Rolei o extrato passando por supermercado e gasolina e vi o padrão familiar. Cobranças que não eram minhas escondidas ali como fiapos. Uma mensalidade de clube que eu nunca usava. Um serviço de assinatura que a mãe jurava ser para a casa. O tipo de coisa que não te destrói de uma vez, mas arrasta seu orçamento lentamente até você estar sempre dizendo a si mesma que vai recuperar o fôlego no mês que vem. Eu mantive meu nome limpo no Serasa de propósito. Eu não fui fiadora de empréstimos. Eu não brincava com juros de cartão. Construí uma vida onde uma emergência não nos derrubaria.
E de alguma forma, minha família transformou essa estabilidade na rede de segurança deles. O grupo da família no WhatsApp continuava ativo. Camila jogou um meme. Mãe reagiu como se nada tivesse acontecido. Pai fez uma piada sobre como a mãe não podia chorar quando visse o bolo. O bolo. Olhei para o calendário na geladeira. Hoje à noite. Meus dedos pairaram sobre o teclado e digitei a única palavra que consegui dizer sem implorar pelo respeito básico. Ok. Então abri meu notebook e puxei as confirmações dos planos de aniversário. A sala privada no restaurante, o bolo gourmet, a decoração que a Camila queria para as fotos. Tudo amarrado de uma forma ou de outra a mim. E foi aí que minha calma finalmente assustou até a mim mesma. Eu não bati o notebook. Eu não andei de um lado para o outro. Eu não chorei no banheiro como costumava fazer quando me sentia encurralada. Sentei ali na bancada da cozinha, a tela lançando aquela luz azul plana sobre os armários, e fiz o que sempre faço quando algo precisa de conserto. Eu resolvi. A primeira confirmação foi o restaurante, uma sala reservada semanas atrás porque a mãe queria um lugar chique, sem barulho. O sinal já tinha sido pago, o saldo seria cobrado na entrada. Cliquei no e-mail, encontrei a opção de cancelamento e pausei por meio segundo. Não porque duvidasse da decisão, mas porque uma voz familiar tentou uma última vez. Não faça cena, não seja difícil. Então lembrei da curtida deles na mensagem. Eu cancelei. O sistema me avisou que o sinal não seria reembolsado. Aceitei sem piscar. Dinheiro que eu já tinha gasto para ser apagada de uma noite na qual não era bem-vinda, não parecia mais uma perda. Parecia uma linha sendo cruzada pela última vez. Em seguida foi o bolo. Camila tinha me mandado prints semanas atrás perguntando o que eu achava, já assumindo que eu cobriria. Nada básico, ela tinha dito. Abri o pedido, respondi com uma frase pedindo o cancelamento e fechei a aba antes que meu cérebro pudesse transformar aquilo num debate. A decoração foi a última. Camila estava listada como o contato do evento porque ela gostava de controlar os detalhes nas fotos. Meu cartão, claro, era o que estava salvo para pagamento. Loguei no portal do fornecedor, removi meu cartão e cancelei o pacote. Sem mensagem, sem explicação, apenas feito. A casa estava quieta, exceto pelo zumbido da geladeira e meus filhos disputando um brinquedo na sala. Rafael se apoiou no balcão à minha frente, braços cruzados, observando meu rosto como se procurasse rachaduras. "Você está bem?" ele perguntou. "Estou lúcida", eu disse, e falei sério. De volta ao grupo da família, eles ainda estavam brincando. Camila mandou outra figurinha engraçada. Pai provocou a dona Helena, dizendo que era melhor ela fingir surpresa. Mãe mandou corações como se já estivesse se banhando na glória da festa. Eu não disse uma palavra. Então meu celular vibrou. Uma mensagem automatizada do restaurante. Sua reserva foi cancelada. Observei o horário na tela e olhei para o relógio do fogão. O ponteiro dos minutos avançou. Eu sabia o que aconteceria a seguir, não por crueldade, mas porque eu entendia o sistema melhor do que eles jamais entenderam. Quando você retira o pagamento, a ilusão colapsa sozinha. Coloquei meu celular virado para baixo na bancada, tomei um gole lento de café agora frio e esperei. Por 1 minuto, nada aconteceu. Apenas o barulho normal da minha casa, um desenho animado cantando na sala, o baque suave de pés pequenos no tapete, a respiração do Rafael estável, como se ele estivesse tentando me emprestar a calma dele. Então a primeira rachadura apareceu. Meu celular vibrou de novo. Um segundo aviso automatizado. Este da confeitaria. Seu pedido foi cancelado. Logo depois disso, outro aviso de e-mail que nem era para mim. Como a Camila era o contato do evento, a empresa de decoração enviou a atualização direto para ela. Informações de pagamento necessárias para restabelecer sua reserva. Eu não precisei imaginar a cara da Camila quando leu aquilo. Eu já tinha visto aquele olhar 1000 vezes. Confusa primeiro, depois ofendida, como se o universo a tivesse desrespeitado pessoalmente. Olhei para o relógio. 5 minutos nem tinham passado totalmente desde que cliquei no primeiro cancelamento. O grupo da família ainda estava em sua pequena rotina de comédia. Meu pai digitou algo sobre como a mãe não devia estragar tudo chorando. Mãe reagiu com corações. Camila jogou um emoji rindo como se estivesse apresentando um show. E então parou.
Uma bolha de digitando, apareceu, desapareceu. Outra surgiu. Depois 3 de uma vez, como se alguém tivesse chutado uma colmeia. Mãe foi a primeira. Não, não, isso não pode estar acontecendo. Camila seguiu imediatamente, e o tom era diferente agora. Sem piadas, sem emojis. Mariana, você tá falando sério? Para de brincadeira. A mensagem do meu pai chegou logo depois, e eu podia ouvir a voz dele na minha cabeça. Aquele jeito macio e controlado que ele usa quando quer que você obedeça. Querida, acalme-se. A gente só estava brincando. Só brincando. Essa frase teria funcionado na antiga eu. Costumava me puxar de volta para o meu lugar, porque se era uma piada, então minha mágoa era o problema. Se eu reagisse, eu era dramática. Se eu não reagisse, eles se safavam. Rafael deu um passo à frente, a mão pousando no meu ombro novamente. Quente, sólida. Eles não imploraram para você ir, disse ele baixinho. Eles imploraram para você pagar. O chat continuou explodindo. Mãe, as pessoas estão chegando. Conserta isso, Camila. Você está nos envergonhando. Você tem noção de como isso pega mal, pai? Você não pune todo mundo porque ficou com os sentimentos feridos. Aí estava. A reescrita da história. A mudança do que eles fizeram para como eu estava reagindo. Nenhuma mensagem dizia desculpe. Nenhuma mensagem dizia aquilo foi errado. Nenhuma mensagem perguntou sobre meus filhos. Os mesmos filhos que a Camila tinha acabado de agrupar em sua parte da família. Eles não estavam em pânico porque tinham me machucado. Eles estavam em pânico porque a noite deles estava desmoronando em público. Camila digitou de novo, mais longo dessa vez. Você sempre faz isso. Você sempre tem que fazer tudo girar em torno de você. A mãe tá chorando. Mãe imediatamente apoiou com emojis de choro e um apelo que parecia uma ordem vestida de renda. Por favor, é meu aniversário. Só reativa tudo e a gente conversa depois. Encarei aquela frase até meus olhos arderem. Conversar depois. Como se o desrespeito fosse um pequeno suco derramado que poderíamos limpar assim que os convidados fossem embora. Como se meu trabalho fosse manter a festa funcionando, não importasse o custo para mim. Peguei meu celular e digitei uma frase no grupo. Vocês me disseram para não ir, então não vou pagar por uma noite onde não sou bem-vinda. Então coloquei o celular na mesa de novo, e pela primeira vez, o silêncio que se seguiu pareceu poder. Às 19 horas, meu celular parecia ter virado um alarme de incêndio. Chamadas perdidas, correio de voz, textos que começavam com raiva e lentamente deslizavam para o pânico quando eu não respondia. Preparei as lancheiras das crianças mesmo assim, misto quente, mesma rotina, mesmas mãos calmas, porque eu não estava desmoronando. Eu finalmente tinha parado de segurar todo mundo. Rafael me observava da porta como se estivesse esperando eu mudar de ideia. Não vou, eu disse antes que ele pudesse perguntar. O grupo acendeu de novo. E no segundo em que minha mãe percebeu que eu não ia pular para consertar a imagem do aniversário dela, Mariana me responde: conserta isso agora. Você está estragando meu aniversário. Camila entrou rápido, como se não suportasse o silêncio. Uau! Então você vai mesmo fazer isso por causa de uma piada. Meu pai seguiu com a voz de um homem que acha que estar calmo o torna certo. Não vamos lavar roupa suja assim. Estávamos apenas brincando. Apenas brincando. De novo, virei o celular para baixo e abri meu notebook, não para cancelar a festa novamente. Essa parte já estava feita. Desta vez, fui mais fundo, do jeito que faço no trabalho quando algo não bate. Puxei meus pagamentos e contas e rolei a tela como se estivesse auditando a vida de um estranho. Primeiro foi o seguro do carro da Camila, um débito automático mensal que eu estava cobrindo temporariamente há tanto tempo que começou a parecer permanente. Desliguei. Depois, uma cobrança de clube que não tinha nada a ver com a minha vida. Lembrei do meu pai se gabando dos chás da tarde no fim de semana como se fosse algum hobby inofensivo. Removi meu cartão. Depois, um plano de assistência residencial que minha mãe me convenceu a pagar porque era só um pouquinho por mês e a fazia se sentir mais segura. Encerrei com um clique. Cada cancelamento era silencioso, sem gritos, sem ameaças, apenas uma porta se fechando. O chat continuava escalando enquanto eu trabalhava. Mãe, como você ousa depois de tudo que fizemos por você? Camila, você é nojenta. Está tentando fazer a gente parecer monstros.
Pai, família não faz conta. Família ajuda uns aos outros. Essa frase costumava me atingir como uma marreta. Família não faz conta. Era a maneira favorita deles de apagar meu esforço e manter meu cartão de crédito aberto. Mas números não ligam para a culpa. Números não mudam porque alguém grita mais alto. Puxei os últimos anos e somei o que consegui documentar rápido. Pagamentos, boletos, depósitos, débitos automáticos. Arredondei o total e encarei o número até meu estômago aquietar. Era 200, 0. Não porque eu fosse rica, mas porque eu era constante. Porque protegia meu nome limpo como se importasse. Porque nunca fui fiadora, nunca atrasei boletos, nunca deixei minha vida sair dos trilhos. E minha família tratava essa estabilidade como propriedade comunitária. Tirei prints e joguei no grupo da família, um após o outro, até que a conversa virou prova. Então digitei uma linha. Isto é o que eu paguei enquanto vocês agiam como se eu fosse o problema. As respostas diminuíram como se estivessem lendo e percebendo que não podiam mais fingir. Pai tentou mudar o rumo. Isso é privado. Mãe foi direto para o pânico. Por favor, querida, só liga tudo de volta. Camila ficou fria. Então, o que você quer? Respondi com a única frase que importava. Não vou financiar uma vida onde não sou bem-vinda. Então bloqueei eles. Mãe, pai, Camila, em todos os aplicativos, todas as rotas. Limpo, final. E o silêncio que se seguiu não foi solitário. Foi alívio. 2 dias depois do aniversário da minha mãe, fiz uma coisa que prometi a mim mesma que não viraria hábito. Desbloqueei o grupo por alguns minutos só para ler, só para ver como a realidade parecia quando eu não estava lá para sustentar o LA. A primeira parte foi pura raiva. Camila escreveu mensagens longas me chamando de egoísta e instável. Minha mãe oscilava entre "Você arruinou minha vida" e "Por favor, apenas responda". Meu pai tentou bancar o juiz, depois silenciosamente mirou a culpa de volta para mim, como sempre faz quando não quer admitir que escolheu um lado. Mas conforme as horas passavam, as mensagens ficavam mais curtas. Os insultos viraram perguntas. Como vamos consertar isso? Podemos conversar, por favor? Houve uma frase da minha mãe que quase me puxou de volta para o meu antigo reflexo. Eu não entendo por que você está fazendo isso com a gente. Encarei aquela frase com a mesma calma que tive na bancada, porque não era confusão, era recusa. Eles entenderam o que aconteceu. Eles apenas não concordavam que aquilo deveria importar. Camila me mandou uma mensagem privada também. Começou como um pedido de desculpas e terminou como uma nota fiscal. Eu não devia ter dito aquilo. Não devia ter envolvido seus filhos. Eu estava brava. Desculpa. E então, pontualmente, você pode reativar tudo? Eu não respondi. Fechei a conversa e bloqueei de novo. Não por vingança, por autorrespeito. Durante a semana seguinte, ouvi pequenas atualizações através de parentes que ainda falam com todos. O jantar chique de aniversário nunca aconteceu. Eles acabaram numa rede de fast food porque todo o resto estava lotado. Minha mãe ficou rígida o tempo todo e Camila tentou rir alto demais para encobrir o quão tenso estava. As pessoas fizeram perguntas. Essa foi a parte que eles mais odiaram. Sem meus débitos automáticos, a vida ficou normal rápido. Camila teve que pagar o próprio seguro. Meu pai parou de exibir seu pequeno hobby de fim de semana porque não estava mais magicamente coberto. Minha mãe cancelou os extras que ela tratava como um direito. Nada disso foi trágico. Foi apenas a responsabilidade adulta finalmente pousando onde pertencia. Enquanto isso, minha casa ficou mais quieta. Não silenciosa, apenas pacífica. Rafael levou as crianças a um parque no sábado e percebi quantos fins de semana passei meio presente, esperando outra crise que eu deveria financiar. Minha filha subiu no meu colo e perguntou por que eu não estava no celular. Beijei a testa dela e disse, porque eu estou aqui. Foi aí que parou de parecer vingança e começou a parecer liberdade. A cozinha cheirava a café queimado e shampoo de criança quando meu celular vibrou. Grupo da família. Minha irmã digitou, não venha ao aniversário da mãe hoje à noite. Depois acrescentou, estamos cansados da sua parte da família. Meus pais não discutiram. Eles apenas deram um like. Senti minha garganta travar. Digitei uma palavra. Ok. Sem briga. Sem explicação.
A mão do meu marido repousou no meu ombro enquanto meu notebook iluminava o balcão de azul. Cliquei nos pagamentos que tinha programado para hoje à noite. 5 minutos depois, a piada acabou porque algo que eles assumiam ser garantido desapareceu. E o grupo da família aprendeu quem realmente segurava o disjuntor. Meus filhos ricocheteavam entre o corredor e a sala, como pequenas bolas de pinball, e Rafael estava no quarto ao lado, numa chamada de trabalho, fazendo aquela voz calma que ele guarda para clientes. Eu parecia normal por fora, cabelo preso, moletom velho. Opa, saindo da história por um segundo. Aqui está o que importa sobre a Mariana. Ela não venceu porque gritou mais alto ou humilhou alguém por esporte. Ela venceu porque fez algo que muita gente tem pavor de fazer com a família. Ela atrelou consequências ao comportamento. Ela parou de pagar pelo desrespeito e no momento em que fez isso, a verdade se mostrou em tempo real. Eles não sentiam falta da presença dela, sentiam falta dos pagamentos dela. É por isso que isso é tão difícil. Em famílias saudáveis, o amor não é condicional ao que você pode prover. Ajuda não é exigida. Limites não são tratados como traição. No segundo em que alguém te diz que impor limites é puni-los, eles estão admitindo que se beneficiavam do fato de você não ter limite nenhum. Mariana também fez do jeito claro. Sem ameaças, sem caos, sem joguinhos, apenas decisões claras e uma porta trancada onde antes ficava a carteira dela. E se você notou, as consequências não foram aleatórias, foram diretas. Quando ela tirou o cartão do conforto deles, o conforto deles colapsou. Isso não é crueldade, isso é causa e efeito. Então deixe-me te perguntar uma coisa. Se sua família te tratasse como o plano B e a conta bancária, qual limite você estabeleceria primeiro? E você conseguiria mantê-lo mesmo quando te chamassem de dramática?